Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto. Esse é o podcast Mulheres Neurodivergentes e nós estamos no nosso terceiro episódio e o nosso tema de hoje é relacionamentos e amizades na vida adulta. Olá, eu sou Andressa Stout e acredito que esse tema seja bem relevante porque a gente escuta muito, né, de pessoas, principalmente autistas, quanto é difícil criar novas relações, manter novas relações, às vezes até mesmo terminar relações, saber o momento de sair delas, né? Sejam amizades tóxicas, relações na família, relações afetivas. Então, acho que vamos ter bastante a falar sobre isso. Ah, com certeza. A pensar que o relacionamento é algo que desde que a gente nasce, né? A gente está sempre em relação ao outro, em relação à vida. Isso para as pessoas neurodivergentes pode trazer aí algum tipo de diferença ou desconforto a partir da percepção dela do que é a relação, do que é o outro e de que forma ela consegue, né, se abrir para esse novo, para esse outro que é diferente. E acho que é um tema bem importante. Eu percebo que, às vezes, as dificuldades de relação, elas começam já na infância e na adolescência dentro da própria família, né? Às vezes, numa dificuldade da família entender que pode ser que essa criança ou que esse adolescente seja mais calado, mais tímido, ainda quando não se tem um diagnóstico fechado, né, de autismo, e às vezes os pais ficam tentando ali, né, claro, tentar um diálogo, tentar entender esse mundo interior ali do adolescente, especificamente, que, né, teoricamente já vai para a caverna, o quanto que isso é desafiador, tanto para a pessoa, quanto para a família, e quanto que isso depois se estende, né, para as outras relações também, para fora desse universo ali familiar. Sim, e eu acho que é interessante a gente pensar também as pessoas adultas, né, que estão ali numa suspeita de diagnóstico, às vezes a família não aceita, às vezes a mãe, principalmente, vai se sentir culpada porque acha que fez algo de errado para a pessoa ser autista, ou deixou de fazer algo, né, a culpa sempre cai na mãe. Ou então um pai tem uma negação ali, né, sobre essa possibilidade, e aí a gente vai percebendo que talvez ali na família, né, muito provavelmente um dos pais ou avós também são autistas, né, porque boatos que é genético, né, então tem tudo isso, né, acaba essa investigação da pessoa acaba mexendo no sistema familiar inteiro, né. Sim, com certeza, Andressa. E isso é muito importante da gente pensar, né, porque a gente tem essa escuta, eu tenho essa escuta na clínica, e imagino que você também deva ter, de que quando uma pessoa, vamos pegar, por exemplo, uma mulher adulta, uma mulher que acabou de receber o seu diagnóstico de autismo, né, vamos imaginar que uma pessoa de 23 anos, 25 anos, né, que está saindo, entrando nessa vida adulta, com certeza passou por várias experiências que podem ter sido, às vezes, traumáticas durante esse período, antes do diagnóstico. E aí, com esse diagnóstico na mão, né, o que a gente escuta muito é que as famílias, justamente, entram num período de negação, não conseguem aceitar, não compreendem, né, o porquê que aquela filha está apresentando esse diagnóstico de autismo, negam, né, e quando nega, de uma certa forma, acabam isolando ainda mais essa pessoa que já passou por tantos problemas, né, por tantos momentos de solidão. Enfim, eu acho que perde-se a oportunidade, enquanto família, de ressignificar as relações, né? Eu acho que, independente do diagnóstico, a gente nunca deve olhar para esse olhar da culpa. Independente da forma como a gente olhe para o autismo, né? O autismo tem vários paradigmas, como você mesma falou, a gente tem o paradigma médico, que, né, diz que está amparado na genética. A gente tem o paradigma psicológico, a gente tem o paradigma biológico do meio, né? A gente tem vários olhares aí que olham para o autismo de uma certa forma. E a gente precisa romper um pouco essas barreiras e tirar esse medo, essa culpa,
né, que normalmente, como você disse, cai sobre a mãe, não faz o menor sentido isso, para que essa mãe justamente também possa olhar para si, de repente olhar para o próprio sistema da família, perceber se há uma outra pessoa que também pode estar dentro, né, do espectro, o que acontece muito, e isso pode ser relevante para a vida de todo mundo. Uhum, com certeza. E às vezes alguns pais ou familiares não entram em negação, porém entram num sofrimento já imaginando como que vai ser o futuro desta criança, né? Ou então, quando tem já o diagnóstico na vida adulta, às vezes também começa a entender um pouco melhor as situações, mas também vem um luto, né? Como se já fosse prever um destino que não vai acontecer mais, né? Então, talvez a minha filha, que é autista, nunca vai querer se casar com alguém. Enfim, né? Começam todas essas projeções, né? Exato, não vou ter neto, o que vai ser de mim, né? Sim. Enquanto essa mãe que estou aqui sofrendo, é complicado, e na verdade são projeções que são só projeções, né? Não está no campo do real aqui, porque todas as pessoas, pelo menos todas aquelas que eu conheço, né, que tiveram seu diagnóstico na vida adulta, são pessoas que conseguiram transformar suas próprias vidas, conseguiram ganhar potência. Claro que passaram por momentos difíceis, é óbvio, né? E que ainda vão passar, né? E que ainda vão passar, com certeza, mas a gente traçar um prognóstico, ou seja, já traçar ali um fim de linha, né, limitar a pessoa a partir do diagnóstico, nunca é uma boa ideia. Eu sempre acho que um diagnóstico ele pode trazer novas possibilidades frente à vida, uma nova posição frente à vida, e não uma limitação. Quem nos limita é a sociedade. Aliás, a ideia de deficiência, né, a gente entende como uma deficiência desse olhar da sociedade para as pessoas autistas, neurodivergentes, né, e com outras deficiências. Então, quando a gente encontra isso dentro da família, e aí a gente está falando de relação, né, isso se torna uma dor profunda, eu acho que para todo o sistema. E aí já dá para fazer um gancho com as amizades, né? Porque muitas amizades surgem desse lugar de não ter apoio na família, então vou procurar apoio nas amizades e talvez até amizades com pessoas neurodivergentes que também entendam isso e que talvez minha família nunca vai entender, né? Sim, e que eu acho que funciona muito bem, né? Essa busca de uma identidade, né? Essa busca de um autoconhecimento também a partir de um grupo, né? Ou de pessoas que também entendam aquilo que eu vivo, a forma como eu me sinto, eu acho que traz experiências muito positivas, né? Enquanto que essa mesma pessoa com essa mesma descoberta desse diagnóstico, muitas vezes, quando ela vai falar para os amigos próximos, né, ou para colegas de trabalho, isso também a gente percebe muito, às vezes as pessoas não recebem bem, né? E tem sempre aquela frase, você não tem cara de autista, como se autista tivesse cara de alguma coisa. E eu percebo que em algumas histórias há um afastamento, assim, sabe? Aquela saída francesa, né? Desses amigos que até então estavam ali, mas que a partir desse diagnóstico também muitas vezes deixam de estar. E aí, né? Enfim, vem mais uma dor, que eu acho que não precisa ser assim. E ao mesmo tempo também escuto bastante histórias de pessoas que os amigos ajudaram a perceber que era autista e até meio que brincava, né? Tipo, você é meio autista, né? KKK, e aí realmente era, né? Então, quanto é importante esse olhar de fora também, né? Para a gente ir se percebendo, né? Sim, com certeza, com certeza. E acho legal a gente pensar também, né, nessa coisa da amizade, porque quando a gente pensa em amizade, em relação, a gente pensa em troca, em procura, né? Em diálogo, em conversa, e acho que as pessoas, a sociedade em que a gente vive, está muito fixada não é a palavra, mas agora me fugiu, está pautada de uma certa forma em um tipo de relação também. Sim. Pensando assim, muitas vezes a pessoa neurodivergente, ela não vai ter, né,
ali o impulso de todo dia mandar uma mensagem, ou ligar toda semana, estar nessa função, né, de troca, de comunicação. Mas não significa que ela não esteja ali, não significa que ela não pense nos amigos, não significa que ela não queira socializar. Às vezes é só num espaço-tempo diferente. E percebo que muitas das amizades, às vezes, acabam também tendo uma dificuldade de se estruturar, de seguir, porque as pessoas exigem, ou querem, ou desejam, né, que haja ali uma troca quase que diária, assim, né? Sim, e às vezes colocam muito significado nas coisas, no sentido assim de, não me procurou há uma semana, então não gosta de mim, vou começar a me afastar, né? Então tem sempre esse jogo do dar e receber, que nem sempre está super equilibrado, às vezes a pessoa está num outro momento, né? Então, quanto é difícil isso, né? E também para pessoas autistas, né? Acho que hoje estamos caindo mais no autismo aqui, o quanto muitas delas também, né, tem uma questão de ter um hiperfoco muito grande num interesse específico e às vezes não se interessa por outros assuntos, então não consegue nem fazer aquele meio de campo de perguntar, você percebeu como é que está o tempo hoje, de ter essa troca assim, né? De às vezes precisar ter uma conversa muito objetiva, né? De se não vamos chegar em algum lugar com essa conversa, não vou nem começar. Então tem esses pontos também, né? Eu estou rindo aqui porque a pessoa está se identificando, né? Isso é muito marcado, assim, eu percebo, né, nas pessoas autistas, essa dificuldade, às vezes, de ter aquele tipo de conversa casual que a gente chama, né? Que é sentar ali no botequim ou sentar num café e passar uma tarde conversando sobre vários assuntos, né? E para algumas pessoas autistas, realmente o hiperfoco, né? Ou essa ideia de conversa, ela pode ficar muito limitada ali em determinados assuntos. Essa semana, inclusive, escutei isso, né? De uma pessoa que eu atendo. Ela foi fazer um encontro com uma amiga que ela não via já há algum tempo, né? E depois, no meio da conversa, no final da conversa, a amiga falou para ela: caramba, você continua sempre nos mesmos assuntos, ou seja, é como se você não evoluiu em nada, você continua trazendo sempre esses mesmos assuntos. E, na verdade, a pessoa em si, ela navega por vários assuntos, mas são vários assuntos dentro de um assunto maior. Entende? Como se, por exemplo, eu falasse de astrologia, e dentro da astrologia eu vou falar sobre isso, horóscopo, signo, não sei o quê, mas há ali um guarda-chuva, né, de assuntos que eu elaboro. E aí eu percebo que as pessoas realmente têm um pouco de dificuldade, né, de entender esse que é um hiperfoco para uma pessoa autista. O quanto uma pessoa autista, ela, de uma certa forma, ela se constitui também a partir do seu hiperfoco. É ali que ela vai, né, constituir muito da sua identidade, da sua subjetividade, daquilo que ela gosta no mundo. Então, é óbvio que quando ela sai para uma conversa, para uma relação, ela vai levar esses assuntos. Né? Sim. E, ao mesmo tempo, o que eu acho que é importante também, né, às vezes a pessoa autista fala, mas é porque eu não tenho interesse no assunto que ela está trazendo. Mas será que não é importante também pensar, ok, mas você não tem interesse na pessoa? Será que é possível abrir um espaço e deixar a pessoa trazer temas do interesse dela, né? Talvez você não se interesse pelo tema, mas você se interessa pela pessoa, então você vai, né, fazer quase que uma doação ali, né, de escutar a pessoa e conversar, né? O quanto isso também é importante, né, para uma relação. Com certeza, Andressa, com certeza. Eu acho que todos nós, né, a gente tem muito a se desenvolver. Sim. Então, às vezes a gente está falando aqui, olhando muito para essa experiência do autista, né? E trazendo até uma fala de que o outro não compreende, mas esse outro que não compreende, ele tem muito a ajudar no próprio desenvolvimento da pessoa autista, porque é isso, né? Quando o outro me desafia, quando eu estou numa conversa, só estou no meu hiperfoco, e a outra pessoa não se interessa e me traz outros assuntos, eu tenho um desafio pessoal ali de conseguir sair desse universo que me pertence,
né, do meu interesse e entrar também no interesse do outro. O que é saudável, o que faz bem e o que faz expandir, né? É essa expansão ali que traz. Com certeza. E aí, outros desafios que eu penso, assim, é a questão também, né, de, bem aquele estereótipo, né, do autista que é muito honesto, ou do autista que não percebe os sinais, né, do que está acontecendo, ou não entende a necessidade de, às vezes, né, utilizar alguma máscara social, dependendo do ambiente que você está, às vezes até para se proteger mesmo, né? Então, tem todos esses desafios, assim, que o que eu percebo é que é algo, assim, que as pessoas autistas vão aprendendo ao longo da vida, às vezes até estudando sobre, para entender melhor, e pessoas não autistas, me parece que é algo mais orgânico, assim, né? Não parece que tem essa labuta ali para entender as coisas, né? Eu mesma percebo que fui atrás de estudar sobre comunicação, porque para mim era uma coisa de outro mundo, assim, né? Como manter uma conversa girando? Como assim? Como faz, né? Sendo que para a maioria das pessoas já nasceu conversando, né? Sim, com certeza. Você falou uma palavra que eu acho que cabe muito bem, que é o orgânico, né? Eu acho que para as pessoas não autistas isso realmente é orgânico, é natural, né? Você desenvolve a relação, a troca. Um dos pontos específicos do autismo é justamente essa dificuldade nesse enlace, né, com o outro, nessa troca, mas eu acho que tem algo que vem antes disso, que é essa dificuldade de se entender também, de saber quem você é de fato, de reconhecer o que eu estou sentindo, reconhecer o que eu penso, né? Que vem muito disso, da minha constituição, daquilo que sou, para a partir disso conseguir me relacionar com o outro, né? Fazer essa troca. Então, é quase uma conchinha que fica ali fechado. Há um medo também, há uma sensação, muitas vezes, de medo de sair dessa concha, desse romper, né? Justamente porque às vezes eu não estou entendendo muito bem eu acho que é um pouco anterior até de conseguir entender uma metáfora, de entender um diálogo, é entender quem eu sou. Sim. Para conseguir, a partir disso, entendeu? Estar com o outro, me relacionar com o outro. Eu me vi, né, na adolescência, assim, entrada da vida adulta, porque o que a gente vê também, né? Às vezes, nas crianças, isso aí vai orgânico durante um tempo, você às vezes, nas crianças, mesmo nas crianças autistas, você ainda não vê muito problema de relação. Conforme a vida vai vindo com uma demanda maior social e de entrega na adolescência, a gente já vai vendo mais essa dificuldade, ou seja, você tem que falar, você tem que não sei o quê, sai para ir comprar alguma coisa. Então, é uma demanda externa que chega. E eu ficava muito assustada também. Eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar, tá um pouco mais nesse campo social, eu ficava muda, observando, olhando, né, para tentar. E não é que eu não estava entendendo, eu estava entendendo tudo. Eu não tive nenhuma dificuldade assim de compreender comunicação, metáforas, nada. Só que eu não conseguia libertar aquilo que eu sentia e eu pensava, entende? E era muito angustiante, porque as pessoas cobravam, você não vai falar nada? Nossa, fala pra caramba, né? Eu ficava congelada, entendeu? Uma sensação de angústia muito grande. E eu acho que nisso de observar bastante, geralmente a pessoa vai se sentindo inadequada, né? Vai causando um estrago ali na autoestima, né? De por que eu não me sinto pertencente aqui? Por que as pessoas não me entendem, né? O que acontece ali? Então, quando a pessoa começa a se abrir e se ela estiver num ambiente, né, com pessoas ali um pouco hostil, talvez, para as peculiaridades dela, às vezes ela já vai se fechar novamente, né? Então eu escuto muito isso também, né, das minhas pacientes, principalmente de sempre que eu me abro um pouco para confiar em alguém, seja amizade, namoro, eu levo uma bordoada e eu já me fecho mais, fica cada vez mais difícil de me abrir de novo, então tem tudo isso, né? Tem tudo isso. É complexo. Mas é sobre isso, né? Essa é a verdade de que, de uma certa forma, todos nós vamos ter que encarar.
que é aquilo que você falou, né? O quanto que também as pessoas podem ajudar, né? As pessoas que estão no espectro a aprender a se desenvolver de uma forma mais orgânica. E a única forma da gente aprender é estando em relação. Então, eu preciso do outro, né, para me relacionar. E isso não precisa ser assim tão ruim, né? Acho que pode também, gostei da palavra que você trouxe, né? Acontecer de uma forma mais orgânica, né? Menos invasiva, menos ostensiva e mais natural, né? Que daí eu acho que faz sentido também. E a pessoa vai ganhando confiança, né, Andressa? E eu acho que sempre é interessante também ter entre aspas, ali um mediador, né? No sentido assim de, vamos imaginar uma pessoa autista que, além de ser autista, é muito introvertido. Então, o cenário ideal é ser adotado, entre aspas, por um amigo extrovertido que vai te apresentar para outras pessoas, né? Sim. Então, eu na minha infância, eu contava muito assim com a minha irmã, porque ela tinha bastante amiguinhas e levava lá para casa para a gente brincar. Então, eu brincava com os amigos da minha irmã, ia para as festinhas de aniversário das amigas da minha irmã, porque já se fosse depender de mim, eu não conseguia fazer amizade na escola, passava recreio sozinha, muitas vezes, né? A maioria das vezes, na verdade. Então, principalmente na infância, isso foi muito difícil, assim, para mim. E aí, na pré-adolescência, que eu comecei a fazer terapia, isso começou a mudar um pouco. Eu lembro que teve uma menina na minha escola, assim, né, quando a gente era pré-adolescente, que ela começou a me escrever cartinhas, e aí eu achei super incrível, daí escrevendo eu conseguia me comunicar melhor, aí logo surgiu a internet, aí eu fiz amizades virtuais também, tive várias amizades péssimas, mesmo virtualmente, que super me machucaram também, mas eu acho que ali também já foi um espaço para treino de habilidades sociais, sabe? Muito legal. Você falou da cartinha, eu lembrei de uma paciente, uma criança, né, que eu atendo, é uma criança autista, e a mãe justamente, né, se utilizou agora desse artifício da carta, porque ela vai para a escola, ela não consegue se comunicar com ninguém, né, apesar dela ser uma criança verbal, super inteligente, mas ela não consegue dar esse primeiro passo, né, da troca. E aí, ela e a mãe criaram essa estratégia de mandar a cartinha para uma criança, uma menina da sala. E aí, começou essa troca, né? Então, hoje elas estão amiguinhas, conseguem se relacionar já fora da escola, no fim de semana. Então, às vezes, esses artifícios que a gente utiliza, né, facilitam. Assim como você trouxe essa questão hoje das redes, né? Então, eu percebo que também muitos autistas se utilizam dos jogos, né, das redes sociais para conseguir fazer esse tipo de amizade, né, esse vínculo, né, online e manter ali também uma conversa, interesses em comum. Com certeza. Eu tenho alguns amigos que a gente vai fazer 20 anos de amizade, a gente se conheceu no Orkut, por causa daquelas comunidades que a gente criava, né? E geralmente eu fazia amigos a partir de interesses em bandas ou em atores, né, que eu criava um hiperfoco ali, aí eu criava site, enfim, ficava super obcecada. E tem algumas amizades que eu mantenho até hoje, assim, né? E que a gente já conseguiu se encontrar pessoalmente também. Então, eu acho que é muito legal. Porém, eu acho que o único problema das amizades virtuais, não o único, mas um dos problemas é que muitas vezes você vai fazer amizade com pessoas que estão bem longe de você, né? Então, já fica mais difícil para ter esses encontros presenciais, né? Para ir ter um tempo de qualidade fazendo alguma atividade, né? Então, eu acho que também se fica muito no virtual também não é muito bom, né? Então, eu acho que é importante ter esse equilíbrio, né? De ter algumas relações presenciais também, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente já tem também bastante pesquisa sobre isso, né? Essa coisa, o virtual, ele faz parte da nossa vida, do desenvolvimento das nossas crianças hoje, mas a gente precisa saber lidar com ele, né? Porque senão ele vira um vício. Sim. E muitas das pessoas acabam só vivendo ali mesmo, né? A vida do virtual não é uma vida real. E isso acaba trazendo uma série de outros sintomas que as pessoas vão desenvolvendo. Eu acho que para as pessoas autistas é importante ter esse equilíbrio, né? Entre um e outro. Eu acho que os esportes também,
ajudam nessa questão, né, da relação, de criar vínculos, de desenvolver regras, quer dizer, de entender as regras de um jogo e conseguir participar. Então, né, os esportes coletivos, enfim. Com certeza. Né, que criam também, às vezes, outros ciclos de amizades que você, se não tivesse lá, no futebol, no vôlei, ou alguma outra coisa, você não criaria. Eu acho também o teatro, né? E eu acho, na verdade, qualquer atividade assim que tenha isso, né? Um local para você ir, um horário marcado, né? Porque a gente escuta muito também, né? De o quanto é difícil começar novas amizades, onde que eu vou achar essas pessoas, né? Porque quando era criança era mais fácil, talvez, de ir na escola, já estavam todos lá. Agora a gente tem que criar situações, tem que ter a burocracia de convidar, talvez levar um não. Então é legal também ter espaços que as pessoas já vão estar lá, né? E eu acho que isso é bem facilitador, assim, para a pessoa autista, né? Porque essa primeira etapa já vai estar resolvida, né? Você vai em um lugar, as pessoas já estão lá, então meio caminho já está andado. Perfeito. O teatro é maravilhoso. Eu fiz teatro muitos anos da minha vida. Bem nessa fase aí de saindo da adolescência, entrando na fase adulta. E foi muito importante, assim, para mim, porque o teatro desenvolve não só essa questão da relação, mas essa capacidade, é quase uma terapia, né? De você se auto-perceber, porque você vai trabalhar a sua voz, então, entonação, volume, né? E a gente tem algumas pessoas autistas que têm um tom de voz mais alto e não percebe, e o teatro te dá essa percepção. O corpo, né? Como eu me movimento, como é que eu percebo o meu corpo, a minha voz e o meu corpo. Trabalhar as emoções, né? Porque você vai ali trabalhar com as tuas emoções para criar um personagem. E aí se relacionar com o outro, né? O teatro, olha, eu acho que é um super espaço, né, de desenvolvimento para pessoas autistas. Sim. E acho que a gente poderia falar um pouquinho também dessa questão de relacionamentos afetivos, né? De a gente pensar que muitos autistas, assim, né, consideram extremamente desafiante, né, estar num relacionamento, todos os protocolos sociais que às vezes vêm com eles, né, e quanto às vezes é interessante repensar esses formatos, né, seja de repensar a monogamia, repensar ter que morar junto com a pessoa com quem você está casada, tem várias possibilidades aí que talvez tragam um certo alívio para a pessoa autista e que também faça mais sentido, né? Então, assim como eu acredito de fato, né, que as pessoas não autistas também podem ensinar as pessoas autistas, mas quem sabe a gente também possa ensinar as pessoas de que tá tudo certo viver em outros formatos, né? Concordo plenamente. Eu acho que as pessoas autistas têm muito a ensinar, né, as pessoas da sociedade como um todo, porque é isso, a gente quebra paradigmas. Como a gente não consegue se encaixar, né, aquilo que já está estruturado, como para muito de nós isso é quase uma missão impossível, a gente vai criando outras formas de estar no mundo. Sim. E quando você olha essas outras formas de estar no mundo, você começa a perceber que, opa, não é que isso faz sentido? Quem foi que disse que eu tenho que morar embaixo do teto com uma mesma pessoa? Será que, né, eu não posso me relacionar e cada um mora na sua casa? Eu acho que sim, acho que a sociedade também, de uma certa forma, vem evoluindo, apesar que a gente anda 5 passos para trás e um para frente, né? A gente vem caminhando nesse aspecto. E acho que sim, eu acho que cada pessoa tem que olhar para si, né? E entender o que faz sentido. E é tão bom você ter uma relação que você tem o teu espaço, né? Você tem tua casa, o outro está na outra casa. Quando você quer se ver, você vai. Quando você não quer, você se isola e tá tudo certo, né? Com certeza. E eu acho que também é importante a gente falar, né, que tem muitas pessoas autistas que se consideram assexuais, que também não têm interesse em se relacionar, né, dessa forma. E tá tudo certo também, né? Cada um é dono do seu corpo, do seu desejo, né? Eu acho que é isso, né? Então, sendo autista ou não, a gente tem que reconhecer o poder que é
né, a gente ser dono do nosso próprio desejo, ou seja, eu posso dizer sim ou não, eu posso querer ou não, e se eu não quiser me relacionar, né, afetivamente, sexualmente com ninguém, esse é um problema exclusivamente meu, né, ninguém tem nada a ver com isso, então eu acho que tá tudo certo também, entendeu? Porque quando você pega esse ponto, Andressa, a gente precisa ampliar o olhar, as pessoas podem falar, mas quem que não quer que isso que edifique? Coisa esquisita, mas não é. É porque para você ter uma relação a dois, você tem que pensar no toque, né? Na disposição de você conseguir fazer uma entrega emocional, uma entrega física. Tem o toque, tem o beijo, tem uma série de coisas que envolve ali, né? Uma relação a dois. Ou a Sim. 3, eu não sei. Vamos burlar as regras, né? E que isso pode ser complexo para algumas pessoas, né? Tem pessoas que não conseguem ser tocadas. Sim, tem uma sensibilidade muito grande, né? Ou então se sentem cobradas se a pessoa quer conversar todo dia e você não consegue, ou às vezes não quer nem se ver todo fim de semana, e aí a outra pessoa já entende que a relação está morrendo por causa disso, né? Exatamente. E daí não dá para ficar fazendo DR, porque, vamos ser sinceros, as pessoas autistas não têm paciência para isso, né? Então. E aí também entra um pouco do que a gente já conversou, acho que no segundo episódio, né? Do quanto muitas pessoas autistas entram também em relações tóxicas ou que entregam migalhas, talvez porque a pessoa autista sente que é isso que tem para mim, né? De ter uma autoestima baixa, de ter se traumatizado muito na vida, de não conseguir se relacionar. Aí vem alguém e oferece um pouquinho de amor, já parece um banquete, aí a pessoa descobre que não era bem assim, né? É complicado. Relações tóxicas, relações abusivas, né? Acho que há uma ingenuidade também em algumas pessoas que acaba colocando, né? A gente, quando está dentro de uma relação abusiva, a pessoa não percebe. Sim. E isso também não fica limitado às pessoas autistas. Isso, né, isso é para todas as pessoas. Você também tem esses estudos hoje, né, essa escuta. Você só vai perceber muito tempo depois que você estava vivendo uma relação abusiva. Sim. E a diferença é o seguinte, talvez para uma pessoa autista isso possa ser muito traumatizante, né? Porque para ela já era difícil estar ali, ela estava ali, ela se doou, né? Ela fez ali essa entrega e de repente não era tão legal assim, né? E aí eu acho que novamente entra a importância das amizades para, por exemplo, então eu tenho dificuldade de perceber se a pessoa é legal ou não, será que eu estou entendendo certo? Será que eu estou lendo bem essa situação? De às vezes compartilhar com os amigos para ter mais um olhar de fora, para às vezes te ajudar a perceber alguma coisa que você não está percebendo, né? Então é super importante. Olha só, eu acho que a gente fechou um ciclo agora com essa tua frase, né? Porque ter amizades, ter com quem se relacionar, faz parte, né, dessa nossa jornada aqui nesse planetinha. A gente precisa do outro, né? Seja para desabafar, seja para a gente se constituir, seja para a gente se entender, seja para a gente chorar, para dar risada. A gente precisa, né, de uma outra pessoa, de amigos, de família. Então, sim, as relações são importantes, né? Eu acho só que a gente precisa ampliar o olhar para isso e entender também que existem várias formas da gente se relacionar, que não precisa ser de um jeito só, e que cada um pode criar a sua forma, né, desenvolver a sua forma, e de repente pode explicar para os outros, né? Olha, eu gosto de me relacionar dessa maneira aqui. Tudo bem para você? Sim. Igual eu cheguei para você já falando, né? Olha, eu demoro para responder, não levo para o pessoal, eu sou assim mesmo, e tá tudo bem. Exatamente. E estamos nós duas aqui, acho que o quê? 2 anos depois, Andressa? Né? Que a gente mantém não só a nossa amizade, como os nossos projetos, e a gente consegue entender o time da outra, né? Respeitar quando uma não está bem ou precisa de um pouco mais de silêncio. E é sobre isso, eu acho que isso vale para todas as relações. Então, acho que eu queria encerrar, né, essa nossa conversa de hoje, convidando, talvez, as nossas ouvintes, né, a repensar as relações e de que forma a gente pode viver melhor,
da forma como a gente se sente bem e se percebe neste mundo. Com certeza. E aí lembrei de uma frase que diz que a autoria é da Frida Kahlo, mas sabe como que é a internet, né? Não fui checar, que é não se demore se o amor não estiver mais sendo servido na mesa. Né? Então, acho que tem isso também, né? E o amor de várias formas, o amor enquanto respeito, enquanto cuidado, enquanto atenção, né? Adorei. Se for da Frida Kahlo, adoro, sou super fã dela. Se não for, depois a gente pesquisa. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente, então, traz outro tema, né, na semana que vem, com certeza um tema que seja importante para todos nós. Pedimos também, né, para que as pessoas participem, queiram enviar sugestões de temas para que a gente possa desenvolver e nos ajude a compartilhar também, né, os episódios para que mais pessoas possam também chegar aqui até o podcast Mulheres Neurodivergentes. Isso, agora a gente está no Spotify e no YouTube, então vocês podem comentar, podem votar na enquete para o tema seguinte, então queremos que vocês construam com a gente esse espaço. É isso aí. Um beijo para você, Andressa, um beijo para todo mundo e até o próximo episódio. Até, um beijo.